Conversando com Deus, Livro 3. Não é isso que está acontecendo há muito tempo? Sim e não. É claro que o processo evolutivo sempre ocorreu, mas agora está tomando um novo rumo. Agora vocês se tornaram conscientes de que estão evoluindo. E não só de que estão evoluindo, mas de como. Agora conhecem o processo através do qual a evolução ocorre e sua realidade é criada. Antes, eram apenas observadores de como sua espécie estava evoluindo. Agora, são participantes conscientes. Hoje, mais pessoas do que nunca têm consciência do poder da mente, de sua interligação com todas as coisas e sua verdadeira identidade como seres espirituais. Mais pessoas do que nunca estão seguindo princípios que produzem resultados específicos e experiências desejadas. Essa é realmente uma revolução evolutiva, porque agora, cada vez mais, vocês estão criando conscientemente a qualidade de sua experiência, a expressão direta de quem realmente são e a rápida manifestação de quem escolhem ser. É isso que torna esse período tão crítico. Pela primeira vez em sua história atual registrada, embora não pela primeira vez na experiência humana, vocês têm a tecnologia e o conhecimento de como usá-la para destruir todo o seu mundo. Podem realmente se extinguir. É exatamente isso que é dito em Conscious Evolution, de Barbara Marx Hubbard. Sim, esse livro é impressionante, com visões maravilhosas de como podemos evitar os terríveis resultados obtidos por civilizações anteriores e realmente criar o paraíso na Terra. O Senhor provavelmente a inspirou. Eu acho que Bárbara poderia dizer que eu lhe dei uma mãozinha. O Senhor já disse que inspirou centenas de escritores, muitos mensageiros. Há outros livros que deveríamos ler? Livros demais para serem descritos aqui. Por que você não faz sua própria pesquisa? Depois faça uma lista daqueles de que gostou mais e passe-a para outras pessoas. Desde o início dos tempos, eu falo através de autores, poetas e dramaturgos. Durante muito tempo coloquei minha verdade em letras de músicas, rostos de pinturas, formas de esculturas e no batimento de todos os corações humanos. E continuarei a fazer isso. Cada pessoa adquire sabedoria a seu próprio modo, seguindo o caminho que conhece melhor. Cada mensageiro de Deus tira a verdade dos momentos mais simples e a partilha com igual simplicidade. Você é um desses mensageiros. Agora vá e diga a seu povo para se unir em sua maior verdade, partilhar sua sabedoria, experimentar juntos seu amor, porque seu povo pode existir em paz e harmonia. Então sua sociedade também será evolutiva, assim como aquelas sobre as quais falamos. Então, a principal diferença entre nossa sociedade e as sociedades mais evolutivas em outras partes do universo é essa nossa ideia de separação. Sim, o primeiro princípio orientador da civilização avançada é a união, o reconhecimento da unicidade e santidade de toda a vida. Por esse motivo, o que descobrirmos em todas as sociedades evolutivas é que, em nenhuma circunstância, um ser tiraria intencionalmente a vida de outro da sua espécie contra a sua vontade. Em nenhuma circunstância? Nenhuma. Nem se estivesse sendo atacado? Em nenhuma circunstância isso aconteceria nessa sociedade ou espécie. Talvez não nessa espécie, mas e se o ataque partisse de outra espécie? Se uma espécie muito evoluída fosse atacada por outra, isso demonstraria que o atacante era menos evoluído. De fato, seria um ser primitivo, porque nenhum ser evoluído atacaria outro. Eu entendo. O único motivo pelo qual uma espécie atacada mataria outra seria o ser atacado se esquecer de quem realmente é. Se o ser achar que é seu corpo físico, sua forma física, pode matar seu atacante por temer o fim da sua própria vida. Se, por outro lado, o ser entender muito bem que não é seu corpo, nunca porá fim à existência física de outro, porque nunca terá um motivo para isso. Simplesmente deitará seu corpo físico e passará a ter a experiência do seu eu não físico. Como Obi-Wan Kenobi. Sim, exatamente. Os escritores do que vocês chamam de ficção científica frequentemente os levam na direção da maior verdade. Temos de parar aqui.
Isso parece totalmente em desacordo com o que foi dito no livro 1. O que foi? No livro 1, foi dito que quando alguém está abusando de você, não se deve deixar o abuso continuar. Que quando você agir com amor, deve incluir a si mesmo entre aqueles que ama. E o livro pareceu dizer para fazermos todo o possível para pararmos de ser alvos de ataque. Até mesmo disse que a guerra era válida como uma reação ao ataque, e esta é uma citação, abre aspas, os déspotas não devem fazer o que bem entendem. É preciso pôr fim ao seu despotismo, fecha aspas. Também diz que, abre aspas, escolher ser como Deus não significa escolher ser um Marte, e certamente não significa escolher ser uma vítima, fecha aspas. Agora o senhor está dizendo que um ser muito evoluído nunca poria fim à existência física de outro? Como essas afirmações podem não ser contraditórias? Leia novamente o que está escrito no livro 1. Leia com atenção. Todas as minhas respostas foram e devem ser consideradas dentro do contexto que você criou. Nele, você admite que não está operando em um nível de mestria. Diz que as palavras e os atos das outras pessoas às vezes o magoam. Então desejou saber como reagir melhor a essas experiências de mágoa. Todas as minhas respostas devem ser consideradas dentro desse contexto. Em primeiro lugar, eu disse que chegará o dia em que não ficará mais magoado, como Obi-Wan Kenobi. Você não se sentirá prejudicado, nem mesmo quando alguém estiver matando-o. Esse é o nível de mestria que foi atingido pelos mestres das sociedades que estou descrevendo agora. Esses seres sabem muito bem quem são e quem não são. É muito difícil fazer um deles se sentir prejudicado ou magoado, mesmo se seus corpos físicos corressem perigo. Eles simplesmente sairiam de seus corpos e os deixariam para vocês, se sentissem tanta necessidade de feri-los. A outra coisa que eu disse no livro 1 é que você reage dessa forma às palavras e aos atos das outras pessoas porque se esqueceu de quem é. Mas, como eu digo lá, isso não faz mal. É parte do processo de crescimento, da evolução. Então, eu faço uma afirmação muito importante. Durante todo o seu processo de crescimento, deve trabalhar no nível em que se encontra, o nível da compreensão, boa vontade e lembrança. Eu até mesmo disse, eu presumirei pelos objetivos desta discussão que você ainda está tentando tornar real quem realmente é, dentro do contexto de uma sociedade de seres que não se lembram de quem realmente são. As respostas que eu lhe dei no livro 1 continuam as mesmas, mas você não me fez aquelas perguntas aqui. Você me pediu para descrever as sociedades muito evoluídas do universo. Não só com relação a esse tema, mas também a todos os outros que abordaremos aqui. Será bom não considerar essas descrições de outras culturas críticas à sua própria cultura. Não há julgamentos aqui. E também não haverá condenação se vocês fizerem as coisas de modo diferente, reagir de modo diferente dos seres mais evoluídos. E, portanto, o que eu disse é que os seres muito evoluídos do universo nunca matariam outro ser sensível em um momento de raiva. Em primeiro lugar, não experimentariam raiva. Em segundo, não poriam fim à existência física de outro ser sem a sua permissão. Em terceiro, para responder especificamente à sua pergunta, nunca se sentiriam atacados, nem mesmo por seres de outra sociedade ou espécie, porque para se sentir atacado, você tende a achar que alguém está lhe tirando algo. Sua vida, seus entes queridos, sua liberdade, sua propriedade ou seus bens, alguma coisa. E um ser evoluído nunca experimentaria isso porque simplesmente lhe daria o que achasse que você estava precisando a ponto de estar disposto a tirá-lo pela força, mesmo se custasse ao ser evoluído sua vida física. Porque ele sabe que pode criar tudo de novo. Daria-o, naturalmente, ao ser menos evoluído que não soubesse disso. Por conseguinte, o ser muito evoluído não é um Marte e tampouco uma vítima do despotismo de ninguém. Vai além disso. Não só sabe que pode criar tudo de novo, como também que não tem de criá-lo. Sabe que não precisa de nada disso para ser feliz ou sobreviver. Compreende que não precisa de nada exterior a si mesmo e que quem é não tem nada a ver com o plano físico. Os seres menos evoluídos nem sempre sabem disso.
Finalmente, o ser muito evoluído entende que é um só com quem o ataca. Vê seu atacante como uma parte ferida do seu eu. Nessa circunstância, sua função é curar todas as feridas para que a totalidade possa se conhecer de novo como realmente é. Para o ser muito evoluído, dar tudo isso seria como dar a si mesmo uma aspirina. Nossa, que conceito, que discernimento! Mas eu preciso voltar a algo que o senhor disse antes. O senhor disse que os seres muito evoluídos, vamos chamá-los de SMES. O nome é muito comprido para ser repetido tantas vezes. Está bem. O senhor disse que os SMES nunca poriam fim à existência física de outro ser sem a sua permissão. Sim. Mas por que um ser daria a outro permissão para pôr fim à sua existência física? Poderia haver vários motivos para isso. Por exemplo, o ser poderia se oferecer como alimento ou servir a um outro fim, como acabar com uma guerra. Deve ser por esse motivo que, mesmo em nossas próprias culturas, há aqueles que não matam nenhum animal para comer ou usar sua pele sem pedir permissão ao espírito desse ser. Sim, é o que fazem os índios americanos. Eles não pegam nem mesmo uma flor ou erva sem pedir a seus espíritos permissão para isso. Todas as suas culturas indígenas fazem o mesmo. Curiosamente, essas são as tribos e culturas que vocês chamam de primitivas. O senhor está me dizendo que eu não posso pegar nem um rabanete sem pedir permissão? Você pode fazer o que quiser, mas me perguntou o que os SMS fariam. Então, os índios americanos são seres muito evoluídos. Como ocorre com todas as raças e espécies, alguns são e outros não. Isso é uma coisa individual. Contudo, como uma cultura, eles atingiram um nível muito elevado. Os mitos culturais que inspiram grande parte das suas experiências são muito elevados, mas vocês os forçaram a misturar os mitos culturais deles com os seus. Espere um minuto. O que o senhor está dizendo? Os vermelhos eram selvagens. Foi por esse motivo que tivemos de matar milhares deles e colocar o resto em prisões que chamamos de reservas. Até mesmo agora construímos campos de golfe em seus lugares sagrados. Temos de agir assim. Caso contrário, eles poderiam honrar esses lugares, lembrar-se de suas histórias culturais e realizar seus ritos sagrados, e não podemos deixar que façam isso. Eu estou entendendo. Não, acho que não está. Se nós não tivéssemos chegado e tentado erradicar sua cultura, eles poderiam ter erradicado a nossa. Então, como teríamos terminado? Estaríamos respeitando a terra e o ar, recusando-nos a envenenar nossos rios? E o que seria da nossa indústria? Provavelmente toda a população ainda andaria nua, sem vergonha, tomando banhos de rio e vivendo da terra, em vez de se amontoarem em arranha-céus, condomínios e bangalôs e ir trabalhar na selva de pedra. Ainda estaríamos ouvindo os ensinamentos da sabedoria antiga ao redor de uma fogueira, em vez de ver TV. Não teríamos feito nenhum progresso. Bem, felizmente sabem o que é bom para vocês.